Seja muito bem-vindo a esta aula e nós vamos começar aqui com a marcação do design da Ana Beatriz. Nós começamos sempre pelo ponto inicial inferior, da ligação da labela, ponto superior, depois ponto inicial das sobrancelhas, de um lado e do outro, ponto central e depois temos que fazer o ligamento entre esses pontos. Começamos pelo ponto inferior de um lado, depois superior, e nós vamos ligando aí de acordo com o desejo da nossa cliente. Nossa cliente Beatriz, ela gosta da sobrancelha do lado esquerdo dela. Então, nós vamos imitar o lado direito como no lado esquerdo, tá? Então, para isso aí, nós não tivemos muito problema. A sobrancelha dela é uma sobrancelha bem grossa e nós tivemos mais mesmo que identificar os pontos mesmo de realce dessa sobrancelha, para deixar algo mais natural, mais clean. Ao fim disso, nós ligamos os pontos, né? Sempre ligar os pontos é importante para que a gente não se perca no nosso design, tá? Também é importante quebrar um pouquinho as pontas, né, de cada sobrancelha. E aí, você tem que conferir também toda essa marcação com o paquímetro, tá? É importante anotar essa marcação, tá? Na ficha do seu cliente, para que você não se perca. Lembrando que esse design ele vai ficar pronto para sempre, se a cliente ficar com você para sempre, vai ser sempre esse design aí. Se ela fizer micro, como é o caso da Ana Beatriz, é um procedimento para micro, vai ficar por bastante tempo aí essa marcação, certo? Então, por isso, você tem que anotar, tem que seguir um passo a passo, para que você não se perca aí durante o procedimento. Com o paquímetro, eu só faço mesmo a marcação para conjunção dos pontos, né? Os pontos iniciais, os pontos centrais, ponto inicial inferior, superior, largura, espessura, comprimento, e é importante nós sabermos que essa marcação vai ficar aí por bastante tempo, né? Até que a cliente mude de profissional ou que saia esse design, né? Que saia aí a micropigmentação que será feita também. O design, ele deve ser, né, feito manutenção a cada 20 dias, tá? Então, deixar sempre realçado para sua cliente que ela necessita vir fazer, né, essa manutenção a cada 20 dias, ok? Por quê, Raquel? Por que 20 dias? Porque o pelo vai nascer, o pelo vai crescer. E aí, tudo que você fez hoje será perdido, tá? Exceto quando a cliente faz a micropigmentação, e aí essa micro já estará marcada, né? O design vai ficar marcado e você não vai mais se perder. Inclusive, é com essa visão que nós vendemos, né, a micropigmentação para o cliente. E isso e mais técnicas de vendas você vai aprender lá na nossa aula de vendas, tá? A epilação, como eu já falei em outras aulas, né, de epilação, segue o mesmo padrão. Sempre puxar o fio para o lado do nascimento desse fio, tá? Importante ter essa consciência, ter esse cuidado, porque o fio do nosso cliente, gente, é muito importante. Se ele nasce, né, incluso, ele não consegue sair para a pele, vai ficar aquela bolinha, né, de encravado. E isso se refere à forma como nós puxamos esse fio da sobrancelha, ok? Importante também, eu sempre começo por uma linha de raciocínio. Sempre pego os pontos que tem mais pelos para fazer mais rápido, tá? Por quê? Porque tem pontos, às vezes, que tem muito pouco pelo e a gente fica ali se prendendo naquele ponto, né? Então, a gente vai pro ponto que tem mais pelo, retira todo aquele excesso, depois vem para os pontos que tem menos pelos, tá? Outra coisa também, o pelo da frente, o pelo do ponto inicial, que sempre nasce para cima, retiro para cima, tá? Um detalhe, uma dica muito importante é afastar, né, com os seus dedos a pele, ou seja, esticar bastante para que a sua cliente não sinta dor durante a epilação. Gente, um ponto muito importante também é você sempre ficar olhando o que você está fazendo. Muitas vezes nós nos perdemos na marcação. Como é feito com lápis e às vezes a gente passando, né, tanto a escova quanto a pinça mesmo, podemos estar apagando essa marcação. Então, temos que ficar bem de olho, sabendo mesmo onde estamos tirando. Qualquer pelo que é retirado faz muita diferença, principalmente se é só um design, se a cliente não vai fazer a micropigmentação. Então, é importante deixar isso muito claro, tá, para você e para que você tenha esse cuidado com o seu cliente, tá? A epilação do lado esquerdo, do lado contrário a mim, sempre para mim era uma burocracia quando eu comecei, né? Eu fazia um auê para conseguir epilar essa sobrancelha com a pinça.
Então, eu sempre ficava em uma posição que eu pudesse enxergar o fio, enxergar o pelo, né, que eu estava retirando, sem perder o posicionamento correto. Então, eu tive que ensaiar como que para mim era melhor. Lembrando para você que o seu cliente está aí, né, deitado, para que você faça aquilo que é o melhor por ele. Então, pede ajuda, posiciona a cabeça, muda um pouco o ângulo para que você consiga fazer com excelência. O uso da navalha é muito importante também para que a gente consiga, né, fazer uma sobrancelha mais clean, mais bonita, mais limpa, tá? E para fazer o uso da navalha, é importante que nós utilizemos, tá, um hidratante na pele antes. Por quê? Nós estaremos removendo o extrato córneo. E é necessário que essa pele esteja revestida para que a gente não conduza aí ferimentos na nossa cliente, tá? Gente, agora vamos marcar a sobrancelha para realmente, né, mostrar para nossa cliente como que está, tá? O design. E só depois que nós tivermos a aprovação dela sobre o design, nós vamos utilizar a navalha, ok? Raquel, é mais burocrático assim, não seria melhor a gente já fazer a marcação e epilar, né, com a navalha e depois mostrar para a cliente? Gente, eu faço assim porque me dá mais credibilidade com o meu cliente, significa que eu estou dando a ele o direito de escolha, tá? Aqui eu não tirei os fios que realmente precisava tirar do design dela, porque são fios de estimação. E o que são fios de estimação, né? A nossa cliente, ela gosta da sobrancelha bem grossa, né? Bem viva, que mostra mesmo que tem pelo. Então, eu deixei uns fiozinhos aí, uma casinha de fios, uma linha de fios, para que a gente consiga conversar e entender o que ela realmente, né, quer para essa sobrancelha dela, ok? Então, mostro para ela aí a minha visão, o que eu consegui identificar da sobrancelha dela. Mostro para ela o que seria essa sobrancelha, né? Sem esses fiozinhos que nós estamos aí deixando para que ela note, né? Para que ela perceba se quer tirar, se não quer tirar. Então, assim, nós mostramos tudo, né, da sobrancelha e mostramos exatamente o que realmente precisa sair para que essa cliente consiga, né, ter a sobrancelha como ela deseja, como ela quer. Aqui o importante é que eu não seja supremacia na minha opinião, tá? E a nossa cliente precisa entender que eu não sou supremácia na minha opinião, que ela pode dar a opinião dela e que essa opinião vai ser também atendida de acordo com a necessidade, tá? Então, eu vou ouvir a minha cliente, ela vai me ouvir e nós vamos chegar a um acordo. É para isso que serve o design de sobrancelhas, tá? Para que consiga levar para o cliente aquilo que é o desejo dela, sem sair do padrão da naturalidade, né, gente? Também isso é muito importante. E sem sair daquilo que nós estudamos para fazer, porque nós estamos nos dedicando, aprendendo para realmente conseguir levar para o cliente aquilo que é o profissional, né? Aquilo que eu aprendi. Porém, sem abrir mão da conversa, do entendimento, daquilo que a gente vai realmente, né, conduzir ali com o nosso cliente em gabine, tá bom? Isso é muito importante para que você consiga fidelização do seu cliente. Como é muito legal, né, quando a gente deixa o cliente falar o que quer e obedece também um pouco desse cliente, do que ele tá querendo ali, para que a gente tenha a fidelização. E aí eu ressalvo, não tudo, porque o cliente não estudou, você que estudou. Então, você vai dizer para o seu cliente exatamente aquilo que é, sem ferir e sem, né, deixar de fazer o que é o gosto dele também, ok? Lembrando também, quando o cliente não aceita, não quer, né, esse entendimento e ele não quer chegar a um acordo com você, você vai simplesmente seguir aquilo que é o seu padrão ético, né? Eu não posso trabalhar assim, como você deseja. Por quê? Porque você está assinando o seu nome na sobrancelha do seu cliente, ok? Então, isso é muito importante. É você saber que é o seu nome e o cliente ter essa certeza de que está realmente recebendo uma assinatura e você é uma profissional, tá? Então, agora nós retiramos aí os pelinhos que a nossa cliente já aprovou para retirada, tá bom? E após essa retirada de pelinhos, nós vamos fazer a epilação de todas as penugens, né? Aqueles fiozinhos que não conseguem sair aí naturalmente com a pinça através da navalha, tá? Então, retire fio por fio, né? Com cuidado, com calma, com paciência, sem pressa, sem temores, porque a nossa cliente quer o melhor e nós também queremos o melhor para ela, ok? Uma coisa que sempre me preocupou no início, né, da minha profissão era sobre como meu cliente estava se sentindo, né, durante a epilação. Então, um dia eu me deitei, né, também na minha maca para que eu fizesse a minha epilação, né? Só que assim, a gente é totalmente diferente, né? Não sei vocês aí, mas eu sinto muita diferença quando eu faço em mim.
mas eu sentia um pouco do que o cliente sente. Então, eu comecei a treinar a epilação em mim mesma, né? Então, comecei a colocar velocidade na minha mão, puxar com mais destreza, ter mais cuidado com relação ao nível da pele, entender muito sobre pele, para que eu conseguisse também fazer uma epilação consciente, né? Entendendo que eu estou mexendo com pessoas, né? Então, assim, me coloquei muito no lugar do meu cliente para aprender e para me conscientizar daquilo que é necessário em nosso atendimento, né, dentro do design de sobrancelhas. Então, eu epilo todos os pelinhos que sobraram aí na minha marcação definitiva, né, do design, que a minha cliente já aprovou. E agora eu vou fazer a epilação das penugens, tá? Fico em uma posição, em uma postura que eu estou de frente para o meu cliente, para que eu consiga observar, né, onde eu estou levando esse pelo, tá? A minha navalha sempre com a ponta mais fina, porém, né, pequena, para que não fira a pele da minha cliente. Eu vou ensinar para vocês lá na aula de materiais como adaptar a sua navalha. E eu vou retirando todos os pelos da minha cliente, né, com muita segurança, com muito cuidado, sabendo onde é que eu estou indo. A marcação de cor branca na sobrancelha da nossa cliente é para limitar o meu acesso com a navalha. Então, quando eu chego na marcação branca, significa que eu não posso mais acessar, já estou no pelo, tá? E da marcação branca para baixo, eu posso acessar até o limite onde tem pelos, ok? Faço sempre a epilação com muito cuidado, com muita segurança, para que a minha cliente não seja machucada, para que eu consiga ter um trabalho de excelência e muita qualidade, tá? Então, retiro todos os fiozinhos, todas as penugens, vou sempre limpando a minha navalha para não ficar penugens e me atrapalhar com relação à epilação dos outros locais da sobrancelha, e vou retirando assim. Puxo bastante, estico bastante a pele para que eu não fira a minha cliente, isso é muito importante. Também ensino lá na aula de manuseio da navalha como fazer uma epilação perfeita, correta, sem machucar a sua cliente. Agora a gente pode ver toda a marcação, né, já feita, já pronta e já aí no jeitinho para fazer a micropigmentação. Se você gostou dessa aula e quer aprender sobre micropigmentação, tem um link aqui embaixo nos comentários, você pode passar dessa aula diretamente para lá e dar um up na sua carreira profissional de design e micropigmentadora. Te espero lá e continue assistindo todas as aulas preparadas deste curso. São especiais para você e para sua carreira profissional. Um beijinho e até já!